dia, boa tarde, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui abaixo, clicando no botão vermelho. Eu creio que é de grande bênção para a tua vida. Acompanhar a palavra de Deus, meditar, refletir na palavra de Deus, o nosso guia. Não é verdade, meus amados? Vamos para mais uma reflexão? Hoje vamos fazer uma reflexão que está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, e a palavra de Deus diz: Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Glória a Deus. Vamos repetir, meus amados. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Glória a Deus. Essa palavra ela me chamou muito a atenção, porque Paulo ele diz que foi dado algo para nós. E ele continua dizendo que é um privilégio. Esse algo que foi nos dado é um privilégio. O que seria privilégio, meus irmãos? Privilégio é o direito. E ele diz, o privilégio de não apenas crer, ou seja, foi nos dado o privilégio de crer. Foi nos dado o direito de crer em Cristo. Só que ele diz, não apenas crer, mas de também sofrer por Ele. Bendito é o nome santo de Deus. Meus amados, privilégio é um direito, é uma vantagem que a gente tem além dos demais, porque nem todas as pessoas têm esse privilégio. O privilégio de crer em Cristo, de acreditar na mensagem da cruz, de acreditar que Deus ele nos amou primeiro. Então Paulo diz que nos foi dado esse privilégio, ou seja, não foi conquistado por ti, não foi conquistado por mim. Foi nos dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Bendito é o nome santo de Deus. Meus amados, perceba que Paulo aqui ele quer se referir que a gente tem um privilégio, uma vantagem, um direito de sofrer por Cristo. Muitas das vezes a gente está na prova, a gente só reclama, só reclama, só reclama. Mas a gente não consegue entender que esse privilégio foi nos dado, que isso não é uma coisa ruim, que isso é uma coisa boa que poucos têm. Porque Paulo diz que é um privilégio. Olha que ele diz, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meus amados, reflita comigo. Será que a gente está sofrendo o mesmo tanto que Jesus sofreu por nós? Nunca, jamais, meus amados. Bendito é o nome santo de Deus. Se você está na prova, está na dificuldade, está sofrendo, Deus está te lapidando, meus queridos, é hora de você se alegrar. É hora de você entender que isso aí não é um mal para você, que isso daí na verdade é um privilégio que foi te dado. Então você tem que sofrer. Você tem que sofrer com alegria. Você tem que sofrer dando glória. Bendito é o nome santo de Deus. Eu não sei a circunstância que você está passando. Eu não sei a prova que você está passando. Eu não sei o deserto que você está caminhando. Bendito é o nome santo de Deus. Mas eu sei que você não está só. Porque foi te dado o privilégio de crer em Cristo. E se você crê em Cristo, Ele está contigo. Se você confia na palavra dEle, Ele está contigo. Bendito é o nome santo de Deus. Aleluia, meus amados. Meus irmãos, que alegria. Que alegria meditar na palavra de Deus. Olha o que vai dizer, meus queridos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz a palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você está reclamando da prova, mas a palavra de Deus diz que é para o teu bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Muitas das vezes a gente está passando na dificuldade da prova e a gente só pede para Deus nos livrar. A gente só pede para Deus nos tirar. Mas como que Deus vai tirar nós da prova se a gente tem que ser lapidado? Meus amados, Deus ele nos molda como barro. Ele vai nos moldando, apertando, apertando. Dói. Mas você tem que entender que é uma honra, que é um privilégio sofrer por Cristo. Porque depois que Ele molda, o vaso fica lindo, o vaso fica preparado, o vaso fica resistente. Então você tem que entender que a dificuldade que você está passando, que o desemprego que você está enfrentando, que a prova na tua família que você está enfrentando é para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Cristo. Bendito é o nome santo de Deus. Meus queridos, a vida de um cristão, do justo, daquele que se entregou verdadeiramente para Cristo, para viver em Deus, para viver a palavra de Deus, é bênção, é alegria.
Mas também a gente tem que entender, meus amados, que a gente vai ser perseguidos. A gente tem que entender, meus amados, que a gente vai ser caluniado. A gente tem que entender que a gente vai sofrer também. Adversidades, dificuldades estão por vir. Dificuldades estão vindo. Dificuldades estão aparecendo por todo canto. Mas a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bendito é o nome santo de Deus. Meu amado, meu querido, se você se entregou para Cristo pensando que é vida fácil, se você se entregou pensando que é mil maravilhas, você não conheceu o Evangelho ainda. Porque o Evangelho ele é bênção, é alegria, mas também é sofrimento. Mas você tem que entender, meu querido, que sofrimento por Cristo, sofrimento pelo nome dele, sofrimento por ele que nós passamos, é um privilégio. Nem todos têm isso, meus amados. Vamos sofrer com Cristo alegre, porque ele sofreu por nós. Ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi morto em cruz, foi crucificado, meus amados. Bendito é o nome santo de Deus. Tá na prova, é difícil, é. Eu sei que não é fácil, mas você precisa entender o lado bom. Se você só ficar olhando para o lado ruim, se você só ficar olhando para a dificuldade como tá difícil, você vai continuar na prova. Agora, quando você entender que essa dificuldade, que essa prova, que essa luta, ela vai te moldar, ela vai te dar resistência. Quando você entender que é para o teu bem, meus amados, aí vocês conseguem entender, meu irmão. Você consegue entender que é para o teu bem. Você consegue entender que essa prova é para te fazer crescer. Você consegue entender que essa prova é para te fazer chegar mais perto de Deus. Bendito é o nome santo de Deus. Não para não. Desiste não. Tá na prova, tá doendo, tá. Eu sei, meus amados, é difícil, mas a gente tem que olhar pelo lado bom de servir a Deus. Bendito é o nome santo de Deus. Entenda que é um privilégio sofrer por Deus, sofrer por nosso Salvador. É um privilégio, meus amados. Todos esses obstáculos que surgem no nosso caminho, são circunstâncias que não vêm aleatoriamente, não. Porque Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então, seja lá qual for a circunstância, o problema, a dificuldade que você está passando, você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar em Cristo. Porque Paulo está dizendo aqui, Paulo diz que é honra, ele diz que é um privilégio, que é um direito que temos, que nem todos podem ter. Esse direito nos foi dado. Então, meus queridos, a gente tem que entender que essas circunstâncias, que essas provas que aparecem na nossa vida, é para o nosso bem, é para nos abençoar, é para nos capacitar, é para nos alimentar em comunhão com Cristo. Tem muitas pessoas que quando estão na prova, elas estão pertinho de Cristo, mas quando vem a bênção, ela se afasta. Então, muitas das vezes, meus amados, você está passando mais tempo na prova por causa disso. Por causa que quando você está na prova, você busca mais. Quando você está na prova, você jejua mais. Quando você está na prova, você ora mais. Você levanta de madrugada. Ele quer você se humilhando, porque Ele é o Todo-Poderoso, digno de adoração e louvor. Às vezes é difícil entender a maneira que Deus trabalha. É difícil entender como que Ele age. Mas, meus amados, a gente precisa entender que a gente somos a criatura. Ele é o Criador. Nós não sabemos de nada, Ele já sabe de tudo. O nosso entendimento, a nossa visão, ela é limitada. A dele vai além. Glória ao nome santo de Deus. Eu tenho certeza que essa situação, que essa prova, que essa dificuldade que você está passando, que esse vale que você está enfrentando, é o processo que Deus está te capacitando. É o processo que você está passando para depois receber a promessa, porque a promessa de Deus na tua vida é grande. Bendito é o nome santo de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sofrer por Cristo, por nosso Jesus, pelo nosso Senhor, Paulo diz que é motivo de honra, que é privilégio para a nossa vida. Bendito é o nome santo de Deus. Deixa Deus trabalhar. Você não pediu para crescer? Então, você está pensando que crescer é subir? Não. Você está enganado, meus amados, com essa palavra. Crescer para Deus é descer. Quem desce está crescendo. Quem sofre está sofrendo. Quem sofre está crescendo. Quem se humilha está crescendo. A nossa visão é quem está lá no alto que cresce. Quem sobe cresce. Não, meus amados. Vocês não estão entendendo a maneira de Deus trabalhar. Deus, ele faz dos loucos para confundir os sábios. Ele faz do de baixo para crescer e o de cima para descer. É diferente a maneira que Deus trabalha. Sofrer pelo nome de Cristo é honroso, é significante.
Porque não existe ninguém que nos amou como Ele amou. Não existe ninguém que fez o que Ele fez por nós. Bendito é o nome santo de Deus. A palavra é essa. É difícil, é diferente, né? A gente tem que ter alegria para sofrer. Eu sei que é diferente, mas quando você entende que foi te dado esse privilégio, você começa a valorizar. Você começa a valorizar Deus na prova. Você começa a valorizar a prova que você está passando, porque essa prova é o motivo que vai te fazer crescer. Não tem como crescer na bênção, não tem como crescer prosperando. Crescer você tem que descer. Para crescer você tem que descer, passar pelo vale, passar pela dificuldade, pela prova. Bendito é o nome santo de Deus. Essa é a palavra para a tua vida. Descansa no Todo-Poderoso. Para de reclamar e busca. Adore, adore, porque enquanto você adora, Ele visita a tua casa. Ele visita a tua família. Ele visita a tua saúde. Bendito é o nome santo de Deus. Essa é a palavra para a tua vida, meus amados. Deus seja louvado. Amém. Medita nela, porque eu creio que é bênção de Deus para a tua vida. Aleluia.